A vida do Mateus grandemente, assim como o Senhor já tem abençoado. Pai, fale conosco através dessa palavra, Pai, que o Senhor já preparou, Pai. Prepara também nossa mente e nosso coração aberto, Pai, para entender tudo que o Senhor vai falar aqui nessa noite. E assim eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mateus, deixa Deus usar. Glória a Deus! Amém. Estou muito feliz por estar mais uma vez aqui, né? É a primeira vez que eu prego aqui, mas é a segunda vez que eu venho aqui. Eu tenho que agradecer ao pastor Aguilar e ao pastor ter convidado, né? Por Deus ter colocado no coração deles para estar fazendo esse convite para estar pregando a palavra de Deus. Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Sem oração, vamos estar abrindo em João, capítulo 3, no versículo de número 1. João, capítulo 3, no versículo de número 1, que vai estar dizendo assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém, amados irmãos? Podeis se assentar em nome de Jesus, mas antes de assentar, bate palmas para Jesus, porque ele é o Senhor. Então, amados irmãos, Nicodemos, ele era um fariseu notável, ele fazia parte do Sinédrio, ele fazia parte também da sua filiação abraâmica. Então, amados irmãos, ele tinha um grande conhecimento sobre a religiosidade dele, e também ele cumpria rigorosamente as exigências religiosas que havia em seu tempo. Então, amados irmãos, ele chegou para Jesus e falou para Jesus: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Mas Jesus, ele já começa a falar. Jesus, ele responde a Nicodemos e fala: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amados irmãos, aqui está um ponto muito interessante, que Nicodemos, ele estava elogiando Jesus, mas Jesus, ele não aceitou aquele elogio. Por que, amados irmãos? Porque Jesus é tão humilde, amados irmãos. Jesus, ele apenas falou aquela palavra: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Ele poderia muito bem falar: poxa, Nicodemos, muito obrigado mesmo por esse elogio, mas não, ele foi direto ao ponto. Aleluia, Pai! Porque, amados irmãos, Nicodemos, ele não conhecia a principal coisa, a salvação, amados irmãos. Porque, amados irmãos, todos nós sabemos que um dia subiremos na glória. Todos nós sabemos que quando Jesus Cristo voltar, ele vai recolher a amada igreja. Ele vai recolher aquela igreja que for lavada com a vida no sangue do Cordeiro. Aleluia, Pai! Jesus Cristo, como o pastor disse, em Lucas capítulo 19, no versículo de número 10, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, ele morreu por todos nós na cruz do Calvário, mas ressuscitou no terceiro dia. Aleluia, Pai! Glória a Deus! Nicodemos, ele vai responder a Jesus. Ele fala: Senhor, como pode um homem velho nascer? Porventura, tornar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? E Jesus, ele responde novamente: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: é necessário vos nascer de novo. Amados irmãos, Jesus Cristo, ele responde novamente: Nicodemos. Porque Nicodemos, ele ainda não sabia que se a pessoa se batizaria e via no nome do Senhor Jesus, ela seria salva. Aleluia, Pai! É o princípio básico da salvação. Ele cumpria a lei, as exigências da religiosidade dele. Então, amados irmãos, nós devemos entender que a religiosidade não vai nos salvar, amados. Aleluia, Pai! Verdade! Não precisa ser religiosa para ser salva. O que nós precisamos é nos entregar para Jesus
porque Ele pode nos dar a salvação e a vida eterna. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da presença de Deus. Todos nós devemos se humilhar. Todos nós devemos engrandecer o nome do Senhor. Não Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amados irmãos, é só Jesus que pode te salvar. Não acredita em levar a religião para te salvar, não. É só Jesus Cristo que pode te salvar, que pode. É Deus. Aleluia, Pai. Nós estamos aguardando isto, meus irmãos, a vida eterna, a salvação. Glória a Deus. Mas se você quer ser salvo, você tem que entregar sua vida para Jesus, tem que abandonar o pecado. Porque em 1 João capítulo 2, no versículo 15, se eu não me engano, vai estar dizendo: não mire no mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não tem como você entrar no céu sujo. É Deus. Aleluia, Você Pai. tem que estar com as suas vestes limpas, porque não tem como você entrar no céu todo sujo. Então, amados irmãos, o que nós devemos fazer? É entregar a nossa vida para Jesus. Porque Ele vai limpar o seu pecado. Ele vai tirar aquele pecado que você não conseguia largar. Ele vai tirar aquele vício que você não conseguia parar. Ele vai tirar Deus da glória, Pai. que pertence a este mundo. É. Romanos capítulo 12, no versículo 2, vai estar dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade e agradável de Deus. Muitas pessoas pensam que ao aceitar Jesus, vão ser ricos, essas coisas, porque muitas pessoas pensam: poxa, Jesus ele prometeu riqueza, prometeu casas, mas não. O que Jesus ele nos promete é a salvação e a vida eterna. Aleluia, Deus. Nunca prometeu isso, nunca prometeu riquezas. Jesus ele prometeu a salvação e a vida eterna. O propósito de Jesus é tirar um ímpio pecador do mundo, uma alma que está perdida, trazer para ele e restaurar aquela alma que está suja. É Deus, glória. Para nos salvar, para salvar um pobre pecador, para perdoar aquele pecador, para nos purificar de toda a injustiça deste mundo, amados irmãos. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, no versículo 9, mas está dizendo: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça deste mundo, amados irmãos. Porque o que o mundo oferece possa até ser bom aos nossos olhos carnais. A carne ela vai gritar para poder fazer as coisas do mundo. Deus da Mas glória. nós sabemos, amados, que essas coisas do mundo não prestam, amados. Nunca vai prestar para nós, amados irmãos. Muitas vezes a pessoa pensa: poxa, eu vou fazer as coisas deste mundo, poxa, isso vai ser bom aos olhos carnais, sim. Vai ser muito bom para aquela pessoa que aos olhos carnais vai ser muito bom. Mas para nós, amados irmãos, não é bom, amados irmãos. É Deus, aleluia, Pai. Devemos fazer a vontade de Deus, amados. Oh, glória, Nós Pai. devemos obedecer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos nos santificar, amados. Nós devemos falar a mensagem de Cristo Jesus. Glória, 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 Pai. A Cristo. Nós devemos, amados irmãos, nos esforçar no Evangelho cada vez mais, amados irmãos. Glória a Deus. Deus da glória, Pai. Então, amados irmãos, se esforce, amados. Se esforce, amados. Porque, amados irmãos, Jesus Cristo em breve ele voltará. É, Pai. Olha, a palavra de Deus diz que nós não sabemos o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Glória, Está glória. orando para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então por isso nós devemos vigiar, porque a nossa carne é fraca. Se a pessoa não vigiar, ela vai cair, amados. Mas sabe de uma coisa? Se a pessoa cair, Deus ele levanta. Se a pessoa realmente largar o pecado, Deus ele perdoa, amados. Porque não tem como uma pessoa pedir perdão a Deus pelos pecados, mas depois continuar na mesma prática do erro, depois continuar de novo naquele vício, depois continuar fazendo aquelas coisas que não são agradáveis ao Senhor. Se a pessoa quer largar o pecado, ela tem que largar de vez. Ela tem que falar: isso não me pertence mais, esse vício não me pertence mais.
Aleluia, Pai. Em João capítulo 3, no versículo 16, vai estar dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o seu Filho condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, amado. Aleluia, Deus. Mas infelizmente muitos não querem salvação. Muitos querem viver muitos querem viver fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade do inimigo. Muitos querem até aceitar Jesus, muitos querem aceitar Jesus, mas não querem largar o vício, não querem largar o pecado. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela tem que largar todas as coisas. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Muitos não conseguem fazer isso, amados. Então a pessoa tem que entender isto. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, quando a pessoa, a partir do momento que ela nasce de novo, a partir do momento que ela é batizada, ela vira uma nova pessoa, uma nova criatura. O homem velho já foi, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Entenda uma coisa, Deus ele quer transformar as nossas vidas. Deus ele quer levantar o caído, amados irmãos. Deus ele quer levantar aquelas pessoas que têm o pensamento: poxa, será que eu não vou conseguir voltar para a casa do Senhor? Será que ninguém vai me aceitar na casa do Senhor? Mas, amados irmãos, entenda uma coisa, que Ele não vai te julgar, amados irmãos, por sua aparência. Deus não vai julgar porque não importa se a pessoa tiver condições de comprar algo, não importa se a pessoa não tiver condições, mas entenda uma coisa, amados irmãos, Deus ele ama todos nós. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Não importa se você não tem condições para nada. Não importa, meus irmãos, Ele quer te libertar de todo mal. Ele quer que você adore a Ele. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. O verdadeiro adorador, ele não precisa procurar profetas, mas ele procura adorar a Deus. É Deus. Aleluia. Mas todos nós devemos adorar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque em João capítulo 14, no versículo 6, vai estar dizendo: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ou seja, amados irmãos, para nós conhecermos o Pai, primeiro nós devemos conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Porque como a própria Bíblia diz, como a palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se você quer conhecer a Deus, primeiro você tem que conhecer a Jesus. Aleluia, Deus. A Bíblia vai estar dizendo, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas infelizmente os homens amaram mais as trevas do que a luz. Todos nós vemos, amados irmãos, muitas pessoas estão amando mais as trevas do que a luz. É Deus. No capítulo 8, no versículo de número 12, vai estar dizendo: disse-lhe Jesus outra vez: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, Pai. Quando você segue Jesus, você nunca andará sozinho. Quando você segue Jesus, você nunca andará em trevas, mas você terá a luz da vida. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós vivemos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você entrega essa vida para Jesus, você não vive mais para o mundo não, mas você vive para Cristo Jesus, fazendo a vontade dEle, fazendo aquilo que Ele mandar. Por isso, como eu disse no início, todos nós devemos obedecer, fazer a vontade de Deus, porque infelizmente muitos são desobedientes. Infelizmente, quando Deus ele manda a pessoa fazer algo, a pessoa reclama. Poxa, logo hoje, Senhor, poxa, eu queria estar em casa agora descansando, poxa, eu queria estar em casa agora vendo aquele filme, queria estar agora no cinema. Mas, amados irmãos, entenda uma coisa: Deus ele te trouxe até aqui porque Ele te escolheu. Aleluia, Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele nos escolheu. É Deus, sua glória, Pai. Hoje,
Todos nós somos escolhidos do Senhor. Aleluia, Pai. De nossa mãe, Deus ele já nos escolheu. Deus ele sabia quem você é hoje, amados. Deus ele sabia com que você ia passar. Deus ele já sabia de tudo. Ele sabe de tudo, amados. A Bíblia diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz. As suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Todos nós devemos entender que a nossa adoração a Deus não é em vão, mas sim tudo tem um propósito. Aleluia, Pai. Não é para a casa do Senhor para adorar à toa, não, mas sim propósito. Nós devemos adorar o Senhor. Porque tem muita gente, infelizmente, que fica no culto só para passar 2 horas e ir embora para casa. Mas não, nós não podemos ser assim. Nós devemos ir para a casa do Senhor, não se preocupar com a hora de ir embora para casa, mas sim render graças ao Senhor, estar reunido com os irmãos, estar reunido com a amada igreja para adorar o Senhor, para fazer a vontade de Deus, amado. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Muitos lutam por recompensas nesta face dessa terra. Mas, amados irmãos, todos nós sabemos que a nossa recompensa não está aqui na terra, mas sim está nos céus. Aleluia. O ímpio pensa que a recompensa dele está aqui, na terra. Mas a nossa recompensa está no céu, amados irmãos. Porque aqueles que foram salvos, aqueles que tiverem escrito no livro da vida, vão morar na glória do Senhor, vão morar na glória do Senhor eternamente, amados irmãos. Mas infelizmente aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram a sua palavra, aquele que ignoraram Jesus Cristo, aquele que não aceitar Jesus Cristo, não pode entrar no reino de Deus. Vai perecer no lago de fogo, amados. Então nós sabemos que o lago de fogo é um lugar que ninguém quer ir, amados. É, Deus, aleluia. Fica queimando lá eternamente. Lá tem choro, lá tem tristeza, lá tem dor, tem muitas coisas ruins, tem muitas coisas malignas. Então nós sabemos que ninguém quer ir para lá. Nós queremos morar na glória com Cristo Jesus, amados irmãos. Aleluia. Então, amados irmãos, muitos estão amando as trevas, porque estão acreditando em falsos profetas. Muitas pessoas ficam dizendo que é o Cristo, fazendo falsas promessas, amados. Jesus, em Mateus 24, Jesus estava saindo do templo de Jerusalém e os seus discípulos foram mostrar a estrutura do templo para Jesus. Mas Jesus, ele fala: em verdade vos digo que ele não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, no alto do pé do monte, e seus discípulos chegaram em particular para Jesus dizendo: Senhor, mostra-nos qual dia será o fim do mundo, que dia o Senhor vai vir, vai voltar, que dia o Senhor vai vir buscar a igreja. Mas Jesus, ele fala: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aleluia, Pai. Então, amados irmãos, aqueles que infelizmente não aceitar Jesus, aqueles infelizmente que não meditar na palavra, não confessar o seu pecado a Deus, aqueles que não vigiar, infelizmente vão ser enganados por falsos profetas, amados. É, Deus, aleluia. Nós vamos ser enganados muito fácil, amados. Por isso nós devemos vigiar, meditando na palavra, tirando tempo, lendo a palavra do Senhor. Mesmo que seja 10 minutos de oração, faça esse esforço. Pela manhã, agradeça a Deus, fique alegre. Porque infelizmente tem muitas pessoas que, quando passam por um momento difícil, quer abandonar Jesus, quer largar Jesus, infelizmente quer ficar reclamando. Mas nós temos um exemplo de fé. A Bíblia diz em Jó, capítulo 1, que Jó nasceu na terra de Uz. Ele era um homem íntegro, sincero, reto, temente, fiel a Deus, desviava-se da aparência do mal. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois, e tinha um gado também. Ou seja, ele tinha 3 irmãs,
tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, amados irmãos, muitas pessoas trabalhavam para ele a fim de que ele era maior do que todos na cidade em que ele morava. Aleluia, Pai. Diz para nós que os anjos do Senhor vieram apresentar perante o Senhor e Satanás veio junto. E Satanás, ele falou, primeiro Jesus falou, Satanás, eu tenho observado o meu filho, meu servo Jó, porque ninguém na terra é semelhante a ele, porque ele desvia da aparência do mal, ele é servo obediente a mim. Mas Satanás, ele fala, Senhor, faz o seguinte, arranca os bens que ele tem, toca em tudo que ele tem, aí tu vê que ele vai blasfemar contra ti na tua face. Então, meus irmãos, Satanás ele queria destruir Jó. Satanás ele falou para Deus tirar os bens de Jó, porque Satanás acreditou, pensou que Jó perdendo tudo ia abandonar a Deus e ia largar Deus. Mas Jesus ele fala, eis que tudo que ele tem, todos os bens materiais que ele tem, está em tuas mãos, mas poupa-lhes a vida. Então Satanás saiu da presença de Deus, porque Satanás eles são tão rápidos. Em João capítulo 10, versículo 10 vai estar dizendo, o propósito de Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia, Pai. Glória a Deus. É destruir as nossas vidas. É tirar as almas que estão neste mundo, pegar as almas e levar para o inferno, amados irmãos. Esse é o propósito de Satanás. Mas, amados irmãos, o propósito de Jesus é nos dar a salvação e a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, Satanás ele foi, arrancou todos os bens de Jó. Jó ele ficou muito triste. Vieram os mensageiros alertando a Jó o que estava acontecendo, né? Os mensageiros falaram, o fogo de Deus caiu sobre o céu, as suas ovelhas queimaram, os caldeus, os saduceus roubaram tudo que você tinha. Você não foi perdendo cada coisa, cada desastre que estava acontecendo ali no local, na fazenda em que Jó morava. Ou seja, ele perdeu os seus servos, os seus irmãos morreram, o único que sobrou foi sua esposa. Aí Jó, ele fica de joelho no chão, se prostra no chão, rasga as suas vestes, o seu manto, e adora o Senhor e fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Então, amados irmãos, Jó, mesmo ele tendo passado por aquela situação triste, muito difícil, creio eu que muitas pessoas naquele momento, naquela situação, iriam abandonar Jesus. Mas Jó ele foi diferente. Jó, ele adorou ao Senhor, ele não reclamou, ele continuou adorando ao Senhor e não pecou. Mas todos nós sabemos que Jó, ele fazia um sacrifício, um holocausto, pelas madrugadas, se eu não me engano, ele levantava pelas madrugadas e fazia sacrifício pelos seus filhos, porque Jó dizia, né, os meus filhos, eles blasfemaram contra Deus e seus corações. Então, amados irmãos, Satanás ele veio para tentar destruir Jó de novo. Jó capítulo 2. Os anjos do Senhor vieram apresentar para o Senhor novamente. Satanás agora ele queria tocar na vida de Jó. Aleluia. Queria tocar Deus da glória, Pai. Só o Senhor é Deus. Queria tocar da planta dos pés até o alto da cabeça, amados. Satanás naquele momento ele queria matar Jó, destruir Jó, acabar com a vida dele. Mas Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó, mas poupar a vida. Então Satanás, ele feriu Jó com feridas, úlceras, chagas malignas. Algumas vezes diz feridas malignas, outras úlceras malignas, outras chagas malignas. Então Jó, ele ficou frustrado. Ele ficou muito triste, ele ficou ferido. Mas mesmo assim, ele continuou adorando ao Senhor. Ele estava assentado sobre o pó das cinzas e sua esposa chegou para Jó. Então sua esposa ele fala, oi Jó, por que tem no Senhor ainda? Quando esse Deus, esse Deus morre. Você não está vendo, você não passou por uma situação difícil, toda vez que nós perdemos tudo, abandona esse Deus, larga ele.
Se mata, morre, larga ele, você já perdeu tudo, você não tem mais nada. Mas Jó, ele falou, a mulher fala, estou como louca. Mesmo assim, Jó, ele continuou adorando ao Senhor. Aleluia! Seus 3 amigos, Elifaz e Bildad de Sofá, vieram consolar Jó, porque eles viram que a dor de Jó era muito grande. Amados irmãos, Deus ele sempre testa a nossa fé. Às vezes Deus ele permite a gente passar por uma situação difícil para nos testar, para ver se você realmente está sendo obediente, para ver se você realmente está tendo fé no Senhor. Aleluia, Pai! Testa, amados. Porque é necessário que Ele nos teste, amados. É necessário que Ele teste a sua fé, para ver se você realmente, para ver se realmente a sua obra, para ver se realmente a sua fé está sendo aprovada. Então, amados irmãos, tenha fé, não perca a fé no Senhor. Seja obediente. Não importa qual situação que você esteja passando. É, Deus! Vai sendo obediente ao Senhor, porque o Senhor ele vai te recompensar. Não estou falando de bens materiais, mas sim espirituais, amados. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Pai! O homem natural, ele nunca vai compreender o que é espiritual. Os nossos olhos carnais nunca vai compreender aquilo que é espiritual. São os nossos olhos espirituais. Quando Deus ele abre as nossas visões espirituais, a gente consegue ver as coisas espirituais, as coisas que estão acontecendo. Porque Deus, ele nos alerta. Por isso, nós devemos estar alertas, vigiando. Aleluia, Deus! Então, amados irmãos, Deus, ele tem uma promessa para todos nós. Salvação e a vida eterna. Só basta você entregar a sua vida para Jesus, ser sincero em sua fé e prosseguir caminhando. Mesmo que você perca tudo nesta terra, mesmo que você perca o seu carro, mesmo que você perca tudo de bem materiais que você tem, mesmo que você perca tudo isso, mesmo que você perca país, mesmo que você perca tudo que você tem, mas continue adorando ao Senhor. Porque, amados irmãos, se a pessoa perder a presença de Deus, já era, amados. É, Deus! Se a pessoa Aleluia! perder a presença de Deus, já era. Porque Moisés ele falou, Senhor, se tua presença não fores conosco, nós não iremos a lugar nenhum. Se a presença de Deus não for conosco, a gente não vai a lugar algum. Porque Ele nos sustenta, Ele nos coloca de pé, amados irmãos. Em Mateus capítulo 11, no versículo 28, vai estar dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, amados irmãos, Deus, Ele quer dar descanso. Descanse em Deus, espere em Deus, porque aquilo que Ele prometeu para a sua vida, Ele vai. Aleluia, Pai! Que Deus possa abençoar a todos os amados irmãos. Quem ainda não entregou a vida para Jesus, que possa tomar essa decisão para entregar a sua vida para Jesus, porque amanhã pode ser tarde demais. Talvez isso possa ser nosso último culto, porque nós não sabemos. É, Deus! Aleluia! Amém? Que Deus abençoe cada um. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus, né? Sabe quantos anos foi o Mateus? 45, né? 14 anos, irmão. 14 anos. Aleluia, Pai! Quando ele for maior de idade, a gente vai querer voltar aí. Mas